Quando espero a chuva chegar, tu vens com o vento. Quando espero tua voz estronda, tu vens com silêncio. E eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo os pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço uma brisa suave. E eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. E eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber e que esperar em ti é sempre caminhar. E caminhar. E é sempre caminhar contigo. E eu espero em ti, embora sem saber e como tu dirás, e eu não sei, mas esperarei. Olá pessoal, aqui é o Pedro, nós estamos começando mais um One Pocket. Mesmo no meio desse tempo difícil e louco, é muito importante nós estarmos íntimos,
ativos, completamente conectados com Jesus. E é sobre isso que a nossa mensagem de hoje vai se tratar. Eu chamo ela de acordando do coma espiritual. Sabe, muitas vezes a nossa fé, ela é como a fé de um homem que está por livre e espontânea vontade em coma, deitado em uma maca, respirando por aparelhos. Ao invés dele poder sair e viver livremente, dele poder desfrutar de tudo aquilo que o seu corpo tem, ver as paisagens, subir as montanhas que Deus tem para nós subirmos, viver a intimidade que nós temos proposto na fé, na palavra, para nós vivermos com Deus, nós acabamos escolhendo ficar numa UTI espiritual, aonde nós só sobrevivemos. Nós só vivemos com uma religiosidade morta, acabando vivendo uma fé que nada mais é do que simplesmente uma existência, aonde não existe inferno, mas ao mesmo tempo não existe intimidade com Deus. Eu me lembro há um tempo atrás, quando eu fui visitar a Holanda procurando projetos missionários para conhecer lá, e eu conheci uma igreja que não cria na ressurreição de Cristo e nem que ele estava vivo. E eu fiquei muito chocado, muito nervoso, muito bravo, mas só que quando eu voltei para o hotel, eu me lembro do Espírito Santo ministrando no meu coração e falava: Pedro, quantas vezes você e quantas vezes a igreja, os seus irmãos, seus amigos, a igreja que você frequenta, a igreja que você pastoreia lá na comunidade, no campus do Parolim, da PIB, é tão parecida com essa igreja. Vocês me tratam como um morto, como se eu não existisse, não tem intimidade comigo. Por quê? Porque ao invés de nós vivermos com Cristo, acordarmos para viver a plenitude da presença de Deus, nós acabamos escolhendo viver como se a gente tivesse em um coma, sem desfrutar das belezas espirituais de Jesus na nossa vida. Eu queria estar lendo junto com você a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1, em que nós vamos ver Jesus falando com uma igreja que estava vivendo mais ou menos assim. A palavra de Deus vai dizer: ao anjo da igreja de Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei as obras que você realiza e não são íntegras na presença de Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Essa igreja, a igreja de Sardes, a quem Jesus está se referindo, era uma igreja que ela tinha fama na cidade de uma igreja que um dia já teve vida, de uma igreja que um dia já fez história na cidade. Sardes ficava no alto de uma colina e era revestida por uma grande muralha forte. E eles pensavam: nossa, a gente jamais vai ser invadido, porque realmente as nossas muralhas são muito fortes, são aqui, olha, realmente reforçadas, ninguém vai invadir as nossas muralhas. Só que eles eram orgulhosos. E acabou que com o tempo, essa igreja que um dia foi viva, eles continuaram pensando: puxa vida, a gente tem uma fé, a gente tem uma esperança, a gente tem vida.
acabou ficando apenas com uma fama de viva, porque na verdade, quando Jesus olhava para ela, o diagnóstico era totalmente diferente. Quando Jesus olha para o nosso coração, muitas vezes a gente pode pensar que a gente está com uma fé viva, vibrante, verdadeira, quando na verdade não passa de uma religiosidade morta, de uma religiosidade caída, de alguém que não está respirando o verdadeiro evangelho, a intimidade com Cristo, a presença, aonde não correm mais as lágrimas de amor aos pés de Jesus. Talvez isso esteja acontecendo com você. Nesse tempo difícil, você não tem mais dependido de Cristo e sim do teu próprio braço. Talvez por isso esteja difícil. Isso porque nós somos muitas vezes orgulhosos, egocêntricos e dependemos de nós mesmos. Nós olhamos para a nossa colina, nós olhamos para a nossa muralha, ao invés de nós olharmos para Cristo. E então a gente olha para aquilo que a gente já viveu com o Senhor. Olhamos para a fama que a gente já teve de ter tido uma vida vibrante com Deus, mas não percebemos o real diagnóstico de como está a nossa fé. E talvez a gente esteja vivendo uma fé respirando por aparelhos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente conseguir viver uma fé viva, uma fé de verdade, nós precisamos tomar consciência imediata do nosso diagnóstico espiritual. A igreja de Sardes tinha o orgulho do que ela já foi, mas só que ela podia ter ali as conferências cheias, as programações, os relatórios bonitos, mas era uma igreja que não tinha mais a mesma vida. Sardes não era perigosa nem desejável para a cidade. Era o que Hernandes Dias Lopes fala em seu comentário sobre essa igreja. O diabo nem precisou perseguir essa igreja como as outras igrejas de Apocalipse. Simplesmente deixou ela para a sonolência e para a frieza. Deu o diagnóstico dela, Jesus. Conheço as suas obras, ele quer dizer com o diagnóstico dessa igreja. E esse diagnóstico, quando Jesus diz, ele fala, você está morta. E olha, aqui o Senhor fala de uma igreja que já teve fama de estar viva porque estava funcionando, teve fama de ser espiritual por causa da liturgia dela, teve fama de uma boa membresia, mas nada disso queria dizer que ela estava viva. E estar morta significa não ter de verdade um cristianismo com verdadeira intimidade com Jesus. George Wever descreve esse tipo de cristianismo como uma dicotomia. É uma separação entre a fala e a vida, entre o compromisso declarado e o compromisso na prática. Sabe, a gente acaba indo para uma UTI espiritual e vivendo o diagnóstico dado em 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. A gente tem roupagens espirituais, mas não vivemos o poder. Jesus está olhando para você hoje e dizendo, eu conheço a sua condição espiritual. E a minha pergunta para você é, qual que é a sua condição espiritual? Como que é o diagnóstico que Jesus dá do seu coração? Você tem vivido em amor, em paixão, em comunhão com Ele? Você tem derramado lágrimas por Jesus? Você tem derramado seu coração em Jesus? Você tem vivido uma fé vibrante mesmo em tempos difíceis? Você tem entregado seu coração a Ele? Ou simplesmente você tem vivido uma fé que está morta? Seja sincero com você mesmo na sua condição espiritual. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos dando Tilenol para um câncer. Quando nós estamos na mornidão espiritual, nós precisamos voltar e olhar para a nossa condição e realmente dizer, eu preciso de um avivamento com Jesus. Eu preciso de um avivamento com Jesus. Hoje, entenda o seu diagnóstico espiritual. Entenda quem você é e passe a se apaixonar
novamente por Cristo. A segunda coisa, abandone a sonolência espiritual e comece a ser vigilante. A gente vê que Jesus fala para essa igreja: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Nem tudo estava perdido. Esse versículo faz a gente entender uma coisa muito importante: ficar vigilante. Por que Jesus está falando isso para essa igreja? Lembra que eu falei que ela era essa cidade cercada por muralhas e eles achavam ninguém nunca vai conseguir invadir a gente? Olha, Sardes foi a capital da Lídia no século 7. Uma cidade magnífica no alto dessa colina, se sentia inabalável, mas só que por 2 vezes ela foi invadida. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo. Um buraco na muralha. Os invasores entraram lá porque os vigias estavam dormindo. A primeira vez em 529 a.C., a segunda vez em 218 a.C. Pelos mesmos motivos. Falta de vigilância, sonolência. E aqui existem, comparando com a história dessa cidade, Jesus está fazendo uma comparação com a igreja. Primeira coisa, saia da sonolência espiritual. Você está perdendo o poder de Deus na sua vida porque é um crente sonolento, morno, por não estar sendo reativo a Deus. Segunda coisa, fique vigiando e vigilante. Você tem perdido Deus na sua vida por não vigiar e acabar deixando o diabo brincar com você, no seu pecado, na sua vida. Terceira coisa, fortaleça o que está querendo morrer. Você precisa orar, jejuar, e existem coisas que estão escorregando nas suas mãos, coisas que estão querendo ir para o coma espiritual, e o que Jesus está falando para você é: o sono da sua fé pode estar sendo mortal. Não desperdice a sua vida, não desperdice a sua vida com Deus. Eu lembro da história de Alexander Duff, um grande pregador escocês que gastou a sua vida na Índia pregando aquele povo, e depois de toda a sua vida pregar, ele veio pregar em uma conferência na Escócia e ele pregou chamando novos missionários para ir substituir ele. Quando ele faz o apelo, ninguém se levanta aceitando o apelo para ir fazer a diferença, para o coração vibrar por Cristo e pelas almas perdidas. Esse homem, ele fica tão chocado por ver uma geração que estava dormindo espiritualmente, que tem um ataque cardíaco no púlpito e cai morto, literalmente morto. O pessoal vem, pega ele, leva para um quarto, faz a massagem cardíaca, ele retoma a consciência. De repente ele fala para os médicos: eu preciso voltar para o púlpito, eu preciso voltar para o púlpito. Eles não queriam deixar, mas aquele homem foi tão insistente que ele volta para o púlpito. Quando ele volta para o púlpito, ele fala: olha, vocês não querem ir, mas eu sou apaixonado por Jesus, então com essa idade, mesmo debilitado, eu vou voltar. Porque se a rainha da Escócia viesse aqui e convocasse vocês para ir a qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, vocês iriam com orgulho. Mas o Rei dos Reis, Deus, chamou vocês para irem e vocês não quiseram atender. Pois eu, mesmo velho e doente, irei. Depois que ele falou isso, uma multidão de jovens se levantou e uma grande revolução missionária aconteceu naquele tempo. E a última coisa, se arrependa de tudo que te afasta da sonolência, porque o tempo é curto e Deus exige integridade da gente. A Bíblia vai falar que Deus não achou as obras daquela igreja íntegras. Integridade significa uma coisa só. Deus espera que nós sejamos um com Ele, que nós não tenhamos o nosso coração dividido entre outras coisas e que a gente acorde para ser completamente dedicado a Jesus. Você quer ter a sua fé dedicada a Jesus? A Bíblia vai chamar a gente a tomar a decisão de caminhar
com a resistência que escolheu pagar o preço para ver a glória de Deus. A palavra vai falar que existiam uns poucos ali em Sardes que não haviam se contaminado, uns poucos que não estavam em coma. Eu estou te chamando hoje para ser a resistência, que não vai viver o coma espiritual, mas que vai viver a intensidade da vida com Cristo e ser um farol aonde as pessoas vão achar o amor de Cristo nesse tempo difícil. Seja um farol, seja luz, se desperte do coma espiritual. E hoje, se você quer Jesus na sua vida, brilhando mais do que qualquer coisa, e talvez você nem esteja no coma espiritual, mas realmente esteja morto espiritualmente, é tempo de você ser ressuscitado e receber a vida que Jesus quer te dar. E só existe um meio disso acontecer: receber Jesus como Salvador da sua vida. Estou falando com duas pessoas, aqueles que querem acordar do coma e viver intimidade com Cristo, e aqueles que querem nascer de novo. Se você quer acordar do coma, hoje ore e volte à intimidade com Jesus. Se você hoje quer receber Jesus no seu coração, ore aonde você está, aperte nesse link que está aparecendo na tela. Nós vamos te acompanhar, nós vamos andar junto com você. pibcuritiba.org.br/Jesus, e nós vamos ter um encontro maravilhoso com Jesus e acompanhar você. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa, ele está à mesa, e ele nos observa. Sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar